A neve caía como um castigo, cobrindo a cidade com um silêncio amargo. Perto do velho poço de pedra, uma menina doente tremia. Ambas as mãos seguravam um balde enferrujado quase tão grande quanto o seu corpo. A sua respiração era superficial, os joelhos tremiam violentamente. As pessoas passavam por ela sem parar, as botas a esmagar a neve, os olhos a desviar-se. De repente, as suas forças esgotaram-se. O balde escorregou, a água derramou-se sobre o gelo e ela desabou ao lado do poço. Naquele exato momento, um cowboy saltou do cavalo atrás dela e correu pela neve, sabendo claramente uma coisa: se não a alcançasse agora, ela morreria ali. Ele ajoelhou-se ao lado dela, protegendo o pequeno corpo dela do vento com o seu próprio. A pele dela ardia de febre, mesmo com a neve a derreter no cabelo. Ele pressionou a mão enluvada na bochecha dela, o pânico apertando o peito. Ei, fique acordada. Ele insistiu suavemente, sua voz firme apesar do medo que crescia dentro dele. Ao redor deles, as janelas permaneciam fechadas e as portas trancadas. A cidade observava à distância, escolhendo o silêncio em vez da misericórdia. O cowboy levantou a menina com cuidado, já compreendendo que salvá-la significava ficar sozinho contra todos os outros. Ela não pesava quase nada em seus braços, leve de uma forma que o assustava. Sua cabeça repousava fracamente contra o ombro dele enquanto ela tentava falar. A água. Ela sussurrou, quase inaudível. As palavras cortaram fundo. Mesmo doente, mesmo congelando, ela foi enviada para terminar sua tarefa. Ele apertou o abraço e balançou a cabeça. Você não precisa mais se preocupar com isso, disse ele com firmeza. A neve engoliu suas pegadas quando ele se afastou do poço, deixando para trás uma cidade que decidira que o sofrimento dela era aceitável. O seu cavalo estava parado nas proximidades, com vapor a subir do seu pelo. Ele envolveu a menina dentro do seu casaco, montando com cuidado para que ela não escorregasse. O balde abandonado estava tombado perto do poço, enchendo-se lentamente de neve em vez de água. Ele olhou para trás uma vez, esperando estupidamente que alguém pudesse chamá-lo ou segui-lo. Ninguém o fez. O silêncio confirmou o que ele já sabia. Esta criança estava sozinha muito antes de cair. Ele incitou o cavalo a avançar, cavalgando com força através da tempestade em direção ao único calor que podia oferecer. A cabana apareceu através da névoa branca como uma promessa final. Lá dentro, o calor saiu quando ele bateu a porta. Ele deitou a menina perto da lareira, esfregando as mãos e os pés dela até que a cor voltasse lentamente. A tosse dela sacudia todo o corpo. Cada respiração era uma luta. Ele já tinha visto doenças antes, mas esta era pior. Era uma doença não tratada, ignorada até que o colapso se tornasse inevitável. Enquanto trabalhava para aquecê-la, a raiva instalou-se profundamente no seu peito, pesada e implacável. Ao tirar o casaco congelado dela, um papel dobrado escorregou do bolso. Ele pegou-o e desdobrou-o cuidadosamente. As palavras estavam escritas de forma organizada, oficialmente, sem emoção. Não tratar. O seu maxilar apertou-se. Alguém tinha decidido que esta criança não valia a pena ser medicada. Não valia a pena o esforço. Não valia a pena ser salva. Ele amassou o papel na mão e o jogou no fogo, observando-o queimar. Nenhuma regra escrita por covardes decidiria se uma criança viveria ou morreria em sua casa. A menina se mexeu levemente, suas pestanas tremulando. Eu terminei? Ela sussurrou. Confuso, ele se inclinou para mais perto. Terminou o quê? Ela engoliu em seco. O balde. Seu peito apertou até que respirar doesse. Mesmo agora, ela se preocupava em ser punida por falhar. Ele afastou o cabelo derretido pela neve da testa dela. Você fez o suficiente, disse ele gentilmente. Você não precisa carregar nada nunca mais. O corpo dela relaxou enquanto ela voltava a cair num sono inquieto, confiando nele completamente. Lá fora, a tempestade gritava mais alto, batendo nas paredes da cabana. Lá dentro, o tempo passava dolorosamente devagar. Ele ferveu água, esmagou ervas e ficou ao lado dela sem se sentar uma única vez. O medo se insinuou silenciosamente. Se ela não acordasse logo, o calor não seria suficiente. Ele percebeu então o quanto já estava envolvido. Não sabia o nome dela, seu passado, ou por que a cidade a havia abandonado. Mas deixá-la enfrentar isso sozinha não era mais possível depois do que ele tinha visto ao amanhecer,
Os olhos dela se abriram novamente, mais claros desta vez. Ela olhou em volta, confusa, e depois para ele. Estou em apuros? Perguntou ela suavemente. A pergunta surpreendeu-o. Ele abanou a cabeça imediatamente. Não, respondeu ele. Aqui está segura. Lágrimas escorriam pela sua têmpora, encharcando o cobertor. Disseram-me que não devia voltar sem água, sussurrou ela. A crueldade por trás dessas palavras encheu a sala com um peso maior do que a tempestade lá fora. O nome era Ana. Ela disse-lhe que estava doente há semanas, ficando mais fraca a cada dia. As pessoas deixaram de a deixar entrar nas lojas e nas casas. Dizem que a doença se espalha, murmurou ela. Ele ouviu sem interromper, com a raiva a apertar-lhe os punhos. O medo tinha tornado a cidade fria e a frieza tinha os tornado cruéis. Chamavam-lhe proteção. Ele reconheceu-o pelo que era. O abandono disfarçava a sua ordem. Uma batida forte atingiu a porta. O seu corpo enrijeceu instantaneamente. Ninguém viajava tão longe durante uma tempestade. Ele abriu a porta lentamente. 2 homens estavam lá fora, com casacos limpos e rostos indecifráveis. Ouvimos dizer que levou a menina doente, disse um deles secamente. Ela não pertence a este lugar. Ana apertou a manga dele com força, o medo voltando com toda a força. O cowboy deu um passo à frente, colocando-se entre eles e a criança. Ela desmaiou junto ao poço, respondeu ele calmamente. Deixaram-na lá. O homem evitou o seu olhar. Há instruções, disse ele. Ela não deve ser ajudada. As palavras ecoaram dolorosamente familiares. Não tratar, o papel, o silêncio, a cidade a desviar o olhar. Naquele momento, a verdade tornou-se inegável. Não se tratava de negligência. Era uma decisão tomada por muitos e imposta por poucos. A neve soprava entre eles enquanto o cowboy mantinha a sua posição. Então as vossas instruções estão erradas, disse ele calmamente. Os homens trocaram olhares inquietos. Não compreende no que está lá a interferir, advertiu um deles. A voz do cowboy não se elevou. Compreendo perfeitamente, respondeu ele. Vocês escolheram o conforto em vez da vida de uma criança. Os homens recuaram lentamente, incertos, quebrando a sua autoridade. Quando a porta se fechou, Ana sussurrou, com a voz trêmula. Eles vão mandar o médico. O cowboy trancou a porta e carregou a sua espingarda com calma deliberada. Um médico que se recusou a tratar. Uma cidade que desviou o olhar. A tempestade lá fora não era nada comparada com o que estava por vir. Ele olhou para a criança junto à lareira e fez uma promessa silenciosa. Desta vez, alguém iria lutar. A noite arrastou-se pesadamente. Ana dormia inquieta, com a febre a baixar e a voltar em ondas. O cowboy ficou acordado, vigiando a porta, ouvindo o vento. Ele repetia as palavras dos homens em sua mente, instruções para não ajudar. Isso era maior do que o medo, maior do que uma decisão cruel. Um sistema havia sido construído onde ignorar o sofrimento era normal, e os sistemas não perdoavam aqueles que os desafiavam. Ainda assim, ele não hesitou. Algumas linhas deviam ser ultrapassadas, especialmente quando a vida de uma criança estava do outro lado. O bater de cascos atravessou a tempestade pouco antes da meia-noite. O som era lento, deliberado. O cowboy levantou-se com a espingarda pronta. O brilho de uma única lanterna aproximava-se da cabana. Quando bateram à porta, foi com calma. Demasiada calma, ele abriu ligeiramente a porta. Um homem estava ali, com um casaco comprido, uma mala médica na mão e os olhos vazios de preocupação. Sou o médico, disse ele. Disseram-lhe para não interferir. O cowboy apertou o punho. Não era ajuda que chegava, era o controlo a afirmar-se. Lá dentro, o médico olhou para Ana uma vez e abanou a cabeça. Ela não vai sobreviver ao inverno, disse ele secamente. É melhor deixar a natureza seguir o seu curso. As palavras soaram como um veredito. O cowboy aproximou-se. Você fez um juramento, disse ele. A expressão do médico não mudou. Eu servi a cidade, respondeu ele. Naquele momento, a verdade tornou-se terrivelmente clara. Ana não estava doente por acidente. Ela estava a ter deixado morrer porque era conveniente. O médico enfiou a mão na mala, não para pegar remédios, mas para pegar papéis. Estes são registros, disse ele. Crianças como ela custam recursos. O sangue do cowboy gelou. Não era medo da doença. Era uma remoção calculada.
Fraqueza eliminada para preservar o conforto. Ele rasgou os papéis ao meio. Não pode escolher quem merece viver, disse ele, bufando. A calma do médico finalmente se quebrou. Não compreende o que começou, advertiu. O cowboy compreendia. E ele não se importava. Ana mexeu-se, sentindo perigo. Ela sentou-se fracamente. Por favor, não me mande de volta, ela sussurrou. O som da sua voz endureceu a determinação do cowboy. Ele se colocou completamente entre ela e o médico. Você terminou aqui? Ele disse. Lá fora, mais passos se aproximavam. A cidade não tinha terminado. Eles tinham vindo para recuperar o seu silêncio. O cowboy sabia então que esta noite decidiria mais do que o destino de Ana. Decidiria se a crueldade continuaria sem controle. Ele disparou um tiro de advertência no teto. O estrondo ecoou violentamente pela cabana. O médico congelou. Saia, ordenou o cowboy. Os homens do lado de fora hesitaram e recuaram ligeiramente. O medo finalmente entrou em seus olhos. Não medo da doença, mas medo da resistência. O cowboy acompanhou o médico até a porta e jogou sua bolsa na neve. Se ela sobreviver, disse ele friamente, será sem você. A porta se fechou com um estrondo, definitiva e inflexível. O amanhecer chegou silenciosamente. A tempestade enfraqueceu, a luz se infiltrando pelas janelas cobertas de geada. Ana acordou lentamente, respirando mais facilmente, com a cor voltando ao rosto. A febre estava baixando. O cowboy sentou-se ao lado dela, exausto, mas com um alívio ainda mais forte. Pela primeira vez, ela sorriu. Ficaste, disse ela. Ele acenou com a cabeça. Ficarei, respondeu. Lá fora, a cidade permanecia silenciosa, mas algo tinha mudado. O silêncio já não tinha poder. Ponto. A notícia espalhou-se rapidamente, não através dos canais oficiais, mas através de sussurros. As pessoas começaram a falar sobre a rapariga que sobreviveu, sobre o homem que se recusou a seguir ordens. Alguns ficaram zangados, outros envergonhados. Alguns trouxeram suprimentos discretamente, deixando-os na beira da propriedade. O medo se dissipou e a culpa se instalou. O sistema que prosperava com a obediência começou a enfraquecer sob o peso. Ana ficava mais forte a cada dia. Ela ajudava a alimentar os animais, ria de pequenas coisas, dormia sem medo. O cowboy a observava com atenção, sabendo que a cura não era apenas física. Uma noite, ela perguntou, por que eles me odiavam? Ele balançou a cabeça. Eles não te odiavam, disse ele gentilmente. Eles tinham medo de se importar. Ela acenou com a cabeça pensativamente, compreendendo mais do que deveria à sua idade. A Câmara Municipal acabou por aparecer. Desta vez, sem ameaças, sem ordens, apenas desculpas desconfortáveis e admissões silenciosas. O cowboy ouviu sem entusiasmo. Isto acaba agora, disse ele. Chega de papéis, chega de silêncio. Eles concordaram, não por bondade, mas porque a verdade havia escapado, e uma vez que a verdade anda livremente, ela não volta para a sua jaula. A primavera chegou lentamente, derretendo a neve ao redor do velho poço. Ana estava ali uma manhã, segurando um balde novamente, desta vez saudável, sorrindo. O cowboy observava atentamente. Ela encheu-o facilmente e carregou-o de volta sem balançar. O passado já não a possuía. A força tinha substituído o medo e a escolha tinha substituído a força. Aquela simples caminhada marcou uma vitória que ninguém poderia apagar. Ana nunca mais voltou sozinha à cidade. Não precisava. A cabana tornou-se a sua casa. O cowboy, a sua família. Os papéis foram devidamente assinados. As promessas foram cumpridas. Pela primeira vez, ela pertencia a algum lugar sem condições. E o homem que correu pela neve descobriu algo inesperado. Salvá-la também o salvou. Uma noite, quando o sol se punha, Ana olhou para cima e perguntou, você teria me ajudado se ninguém estivesse a ver? Ele sorriu suavemente. Especialmente naquela ocasião, respondeu. Ela encostou-se nele, satisfeita. O mundo não mudou da noite para o dia, mas uma escolha deu início a uma onda, e as ondas, com o tempo, tornam-se marés. A cidade não mais desviou o olhar. O poço permaneceu silencioso. Não era mais um lugar de colapso, mas uma lembrança. Uma lembrança de que uma pessoa correndo pela neve era suficiente para quebrar um sistema cruel. Ana riu livremente, calorosa e viva. E a cada inverno depois disso, quando as tempestades chegavam,
As pessoas se lembravam da noite em que um cowboy escolheu a coragem e uma criança viveu por causa disso.